Eu queria conversar com vocês, irmãos, um texto, né, que acredito bem conhecido de todos, e até queria convidar vocês a abrir esse texto, né, aí na Bíblia, para que a gente pudesse falar dele. Lá em Mateus 6, nós estamos pensando, né, nesta semana na questão do reino de Deus, né, pensando na questão de o que o reino de Deus tem a ver conosco, né? O que nós podemos, como nós podemos estar envolvidos no reino de Deus, né? E, para mim, o capítulo 6 de Mateus é um capítulo que reflete bem a questão do reino de Deus, né? Reflete bem a questão daquilo que Deus tem sobre o seu reino, né? Embora um texto bastante conhecido, e eu não vou assim ler os versículos, né? Mas quero passar por eles para a gente pensar em algumas coisas sobre o reino de Deus, né? Então, aqui no capítulo 6, no primeiro versículo, né, ele vai falar de que o reino de Deus tem a ver com a prática da justiça, né? E uma coisa assim interessante do reino de Deus, que tudo aquilo que vai ser relacionado aqui no capítulo 6 não diz respeito aos homens, né? Então, o reino de Deus, ele não se refere a você fazer alguma coisa esperando alguma coisa dos homens, mas o reino de Deus, ele é visto por Deus e recompensado pelo próprio Deus, né? E nós precisamos ter essa visão, ter esse pensamento, ter esse entendimento, porque às vezes a gente entra no reino de Deus, a gente começa a fazer parte do reino de Deus, mas às vezes a gente fica muito ainda pensando no homem, pensando na recompensa do homem, de ser visto pelos homens, né? Assim, não que a gente faça isso de propósito, mas, sabe, fica aquela situação assim, né? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ou alguém está vendo o que eu estou fazendo, né? Enfim, a gente fica muitas vezes esperando isso, mas o reino de Deus não é assim, né? Então, aqui começa no versículo 1, nesse entendimento, né, de que o galardão por andarmos no reino de Deus, o galardão por fazermos algo no reino de Deus é do Pai Celestial. Então, tudo aquilo que nós plantamos e fazemos no reino de Deus, quem irá nos dar as bênçãos e, vamos dizer assim, né, entre aspas, a recompensa é o Pai Celestial, né? E aí ele vai falar sobre várias coisas, né? Ele vai falar primeiro sobre a caridade, aí a gente vê a questão do versículo 2, né? De como a gente deve dar, né? Quando a gente tem. E uma coisa que eu queria ressaltar com vocês aqui nesse texto, né? Nesses próximos versículos, no dar, eu tenho um pensamento comigo que é o seguinte, né? Deus nos dá todas as coisas, ou as coisas que ele nos dá, não é só visando a nós, ele visa a nós, ele dá para nós, né? Ele quer nos abençoar, mas Deus tem um olhar para o outro. Então, se Deus te dá um carro, por exemplo, ele te dá o carro, claro, é o seu conforto, é o seu bem-estar, mas ele pensa que com este carro, né, a intenção de Deus, você vai poder ajudar o outro. Então, quando Deus nos dá as riquezas, né, ele nos dá os recursos naturais, é para nós sermos abençoados, mas também para
nós abençoarmos. Por aí que ele vai dizer, né, que a gente deva dar a esmola, como aqui o texto vai dizer, né, mas é porque ele nos deu primeiro, né, e aí é para você dar. E é claro que essa questão da esmola aqui, né, às vezes a gente fica muito refém daquela ideia da moedinha, né? Mas não é isso, né? Não é dar 50 centavos, né? Eu acho que é partilhar um pouco daquilo que a gente tem. E não precisa ser uma moedinha, pode ser um pouco mais, né? E, e é interessante a gente pensar que um dos desafios, né, para um jovem temente a Deus foi essa questão do dar, né, que é o que a gente vai ver em outra passagem do jovem rico, né? Ele fazia tudo certo, né? Aí Jesus fala para ele: tá bom, vá, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga, né? Já que você faz tudo certo, percebe, né? Então ele tinha tudo, né? Então não quer dizer esse texto aqui não quer dizer que a gente deva dar tudo, mas a gente deve partilhar o que tem. Esse é o princípio, né, desse aprendizado aqui, né? E quando fizermos, a gente não vai tocar trombeta, né? A gente não vai dizer que fez, né? Aqui ensina que nós devemos fazê-lo em secreto, né? E outra coisa interessante desse texto, né, que ele fala da prática do dar e vai falar da prática da oração, né? Então aqui nós vamos, porque é um texto que Jesus vai ensinar os elementos da oração, né? É bem conhecido, mas a nossa oração, ela deve ter, né, a nossa, vamos dizer assim, reverência a Deus, né? Então, falar o que Deus é, e é assim que começa o Pai Nosso, né? O Pai que estás no céu, glorificado seja o teu nome. Então, ou seja, engrandecermos a Deus, né? A nossa oração, ela deve conter, né, aquilo que nós precisamos, a nossa necessidade, e a nossa oração, ela deve conter também o nosso perdão. Porque, lembre, né, nós precisamos lembrar isso, que o nosso acesso a Deus, ele foi estabelecido mediante o perdão de Jesus Cristo, né, através do seu sangue, perdoando as nossas vidas, nós podemos ter acesso a Deus novamente, né? E isso não pode ser uma coisa egoísta nossa, né? Não pode ser uma coisa só nossa, né? Bom, eu tenho acesso a Deus, está tudo resolvido. Não, eu preciso também dar o acesso ao outro na liberação do perdão, né? Então, é uma questão de ir até Deus, mas ir com o coração limpo de qualquer sentimento de que precise ser perdoado. Então, que Deus, né, dentro desse reino, né, dentro dessa visão, sejamos pessoas que tanto vamos e contamos com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas também, né, que possamos ser pessoas misericordiosas e também conceder o perdão às outras pessoas. E, acima de tudo, né, aquilo que o versículo 10 vai dizer, né, que venha o teu reino, né? Então, que nós, nesses dias, sejamos pessoas, servos de Deus, que orem pedindo que venha o reino de Deus, né? E, como nós já ouvimos, né? O reino de Deus está entre nós, está em nós. Então, quando nós oramos para que venha o reino de Deus, que ele venha sobre a nossa vida, que ele venha sobre os nossos corações, sobre a nossa família, sobre a cidade que nós moramos, enfim, aquilo que nós alcançamos, que nós possamos, né, pedir que venha esse reino. E certamente, se nós orarmos para o reino de Deus vir,
ele vai vir. Não vai vir na totalidade, porque o mundo jaz no maligno, né? Não há uma transformação total no mundo, mas naquilo aonde nós estamos envolvidos, o reino de Deus vem. Nós podemos ter esse exemplo na primeira igreja, né? A primeira igreja, ela praticou o reino de Deus nos dias deles, né? Então, a gente pode ver essa dinâmica na primeira igreja. E nós podemos também pedir isso, para que esse reino venha sobre nós, né? E aí, o capítulo 6 vai listar uma outra série de elementos, né, que compõem o reino de Deus. Então, nós não podemos, né, passar por esses elementos, mas podemos sim pedir a graça de Deus para que esses elementos estejam na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus, né? Sérgio. Valeu. Cumpriu o horário certinho, Carlos. Agora está aberto para alguém, se alguém quiser fazer alguma consideração rápida, né, para a gente, em cima do que o Carlos falou. Depois alguém ore por nós para o próximo momento. Está aberto. Quem quiser, eu queria comentar assim, como, né, eu tenho pensado muito nessa questão do reino, aí você foi pontuando algumas coisas, realmente, né, o perdão, a oração, né, questão da recompensa aí que você colocou bem, mas o reino de Deus, ele é muita coisa, e, né, ele está entre nós, nós estamos nele para manifestar esse reino, né, como você falou, né? Então, que Deus nos abençoe, nos oriente, nos mostre como cada um de nós podemos manifestar o reino onde nós estamos, né? Nas cidades que nós estamos, né? Parece que o desejo é que esse reino se estabeleça mais rapidamente, mas o tempo é de Deus e nós continuamos trabalhando para que o reino cresça na medida, né, que Deus e da misericórdia de Deus. Né? Amém? Quem ora por nós e nos vemos ao meio-dia, né, Carlos? Obrigado, viu, Carlos? Deus abençoe. Alguém eleva uma oração para nós, por favor. Pai, nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, amém, por essa palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, trazer em nós, Senhor, uma dessa consciência, Senhor, para que possamos ajudarmos uns aos outros, Senhor. Que o Teu reino venha, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, sobre aqueles que precisam de Ti, Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfermos, Senhor, que o Teu reino venha, Senhor, restabelecer saúde a essas pessoas, Senhor, aos necessitados, Senhor, que Tu visitas, Senhor, que o Teu reino venha para essas pessoas também, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Uhum.